Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeia no meio da casa de Israel. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz à casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Eu fiz a leitura aqui em Daniel capítulo 10, verso 18, capítulo 12, verso 18, verso 24, capítulo 13, verso 3, capítulo 14, verso 20, capítulo 18, o verso 28, até o 32. Nós vemos aqui no livro do profeta Ezequiel, ele sendo usado por Deus, trazendo a palavra de Deus para o povo. E quando um profeta de Deus, ele fala pelo Espírito de Deus, nem sempre a mensagem, a palavra, é aquilo que o povo quer ouvir, mas é aquilo que precisa ouvir. Tem coisas que nós gostamos de ouvir da parte de Deus, mas nem sempre nós ouvimos o que gostamos. Deus fala o que precisamos, é isso que nós precisamos. Nós temos que ver este lado, o lado que nós necessitamos, o lado que nós precisamos da palavra. Não é apenas o lado que gostamos da palavra. A Bíblia, nós temos que ler a nosso favor, sim, as bênçãos, as promessas, as histórias, as coisas que nos edificam, que está na Bíblia. Temos que usar sim a nosso favor, mas nós temos que usar ela também contra nós, a favor da nossa alma, contra a nossa própria carne, contra às vezes nosso estilo de vida, a forma que queremos viver, que não é dentro do padrão da palavra. Então a Bíblia nós temos que usar a nosso favor e contra nós mesmos, para o nosso próprio bem. Ela é uma espada, como diz lá Hebreus, ela é como uma espada afiada de 2 fios, e ela corta para lá e corta para cá. Ela é a palavra de Deus. O versículo 18, o primeiro versículo que eu li aqui no capítulo 10, fala que então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. O povo de Israel, eles se jactavam, eles se, vamos assim dizer, vangloriavam que lá no templo estava a glória de Deus. Não, a glória de Deus já tinha se retirado há muito tempo. Eles mostraram para o Senhor Jesus
a estrutura do templo, as pedras, os adornos, as coisas bonitas que haviam ali. Veja, mestre, que grande construção, que grandes pedras, mas a glória do Senhor já não estava mais ali. Ali se fazia apenas um ritual, e Jesus disse para eles bem claro: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele disse isso, e depois, menos de 40 anos do que o Senhor havia falado, cumpriu-se a profecia. Jerusalém foi invadida e pelo general Tito, e tudo foi ali destruído. E você sabe da história, né? Então diz a palavra aqui, o profeta Ezequiel, ele viu quando saiu a glória da casa do Senhor. Ele disse que viu quando saiu. Ele estava falando aqui no capítulo 10, verso 18. Então saiu a glória do Senhor. Então nós vemos o seguinte: a palavra glória, ela tem um significado. Ela significa forte, significa forte, significa pesado, e simbolicamente é o peso social de uma pessoa, né? A glória de uma pessoa, por exemplo, a sua riqueza, a sua fama, o seu nome, o valor que ela tem perante a sociedade, é a glória do homem, né? Ela tem um peso social. Mas aqui em Ezequiel capítulo 10, é a presença vital de Deus que deixou o templo. Agora observe o seguinte, lá no capítulo 43 de Daniel, do próprio Ezequiel, ele diz que a glória voltará. Capítulo 43, aqui em Ezequiel, fala que a glória voltará. Mas o povo não sabia que ela já se tinha ido. O local de oração e adoração era apenas um monte de pedras em uma construção. Eles nunca perceberam que Deus não estava lá. Eles não perceberam. A religiosidade, o compromisso apenas religioso, formal, era praticado ali em Israel. E nós vemos que o Senhor Deus, Ele novamente traria a sua glória lá no capítulo 43, para o tempo futuro. Para nós cristãos, hoje, nós temos uma grande promessa que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 17, à igreja de Corinto. Falando aqui em peso, falando aqui em glória, nós, os cristãos, temos de Deus esta grande promessa. Ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. O sofrimento, as lutas, tudo aquilo que Paulo passava, tudo aquilo que ele sofria, mesmo preso, olha a palavra, a nossa leve e momentânea tribulação, as coisas seriam tão excelentes, serão tão excelentes com a volta do Senhor, com o arrebatamento da igreja, com o encontro do Senhor, será tão excelente que Paulo considerava tudo que ele passava, tudo que a igreja passa, ou passará ainda nestes dias, ele considera tudo como leve e momentâneo, tribulação, dificuldade, aflição, é leve e momentâneo, é porque considerando a comparação com aquilo que há de ser revelado ainda, aquilo que haverá de ser, é para nós um peso eterno de glória, será um peso eterno de glória, é um termo que não tem como descrever, é um peso eterno, leve e momentâneo, agora fala pesado, né? Um peso e eterno, de glória muito excelente, uma glória muito excelente, é um peso eterno. Então tudo aqui na terra é leve e passageiro comparado com o que vem aí para nós pela frente. A palavra que
que Paulo está dizendo, produz, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, significa está produzindo. Cada tribulação que nós passamos, cada dificuldade que a igreja passa, cada momento difícil que passamos, então a tribulação ela produz, ou seja, no grego significa está produzindo, está fazendo acontecer. Seria o seguinte, seria você entender isto, o temporal é breve comparado com o longo dia de sol. É um temporal breve que nós estamos passando. O dia eterno da igreja, nosso, seu, haverá quando partimos deste mundo, ou individualmente ou coletivo, com o arrebatamento da igreja. Então, esse temporal, essa aflição, essa dificuldade, não será nada, porque haverá um longo dia de verão, será o início, será de um dia eterno. Então, são essas coisas que nos incentivam a permanecer. O versículo 18 aqui do capítulo 12, Deus deu uma instrução para Daniel a respeito do cativeiro, que ele estava ali, já próximo do cativeiro, cerca de 3 anos do cativeiro. Então, no capítulo 12, ele descreve o cativeiro. E no versículo 18, o Senhor instruiu que ele devia tremer enquanto comesse pão. Imagina um homem que não tem problema nenhum, de saúde, enquanto ele estava comendo pão, ele tinha que chacoalhar o corpo, ele tinha que se tremer enquanto comesse o pão, como um sinal do pavor do povo, quando viesse o cativeiro de 70 anos, como o Senhor falara para eles. O versículo 24 diz que havia falsas esperanças com aquelas profetadas, que o povo logo sairia do cativeiro, mas a ordem do Senhor era 70 anos. Deus determinou assim tinha que ser. Ezequiel capítulo 13, verso 3, diz: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito. Hoje, existem falsas profecias, existem falsas revelações, falsas visões, e muitas pessoas querem se deixar levar por isto. Que a luta, a prova, a dificuldade, ou o desemprego, ou a doença que a pessoa sofre, ou que tem na família, são vãs esperanças que esses falsos profetas dão para essas pessoas. E muitas das vezes, as pessoas acreditam. Nós temos é que crer na palavra de Deus, tomar muito cuidado com estes falsos profetas. A palavra fala bem claro. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os falsos profetas é um dos temas mais tratados aqui no livro de Ezequiel. Eu não sei se você sabia. O profeta Jeremias, contemporâneo de Daniel, ele tinha cerca de 6 anos a mais que Daniel. Observa que ele falou bem claro aqui, Ezequiel, a respeito de Daniel também, que era mais velho que ele. Ele falou bem claro. Falou bem de Daniel. Daqui a pouco nós vamos ver. Eu já li o versículo, mas eu estou aqui com você no versículo 3, do capítulo 13. Os falsos profetas, então, é um dos temas mais tratados aqui neste livro. E não só em Ezequiel, mas também no próprio livro de Jeremias. Jeremias combateu muito contra os falsos profetas. Observe, a sinceridade sem a verdade é tão inútil quanto um mapa da China quando você sai de viagem, por exemplo, de Lusiânia, aqui em Lusiânia, para São Paulo. Que utilidade tem para alguém que quer aprender o caminho, pegar o mapa físico, na mão que eu estou dizendo, o mapa da China, mas a pessoa está querendo sair de Lusiânia para aprender o caminho até São Paulo. É inútil. Então, a sinceridade de uma pessoa sem a verdade é inútil. Igual um mapa, por exemplo, o mapa da China, quando você pega esse mapa físico na mão e você quer viajar de Lusiânia para São Paulo. O mapa, veja, o mapa é a sinceridade. Sem a verdade,
é inútil. É isso que nós temos que aprender aqui. Agora, aqui no capítulo 14, o versículo 20, olha o que foi que disse Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então aqui ele está falando do castigo dos idólatras. Ele falou contra as falsas profecias, os falsos profetas. Ele está falando aqui no capítulo 14 contra o povo que viria, a justiça deles, a justiça, o castigo deles. Então, a justiça apenas desses 3 homens, só eles seriam salvos. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, no capítulo 14, pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Aí ele fala no versículo 16, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam a seus filhos e as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra seria assolada. No versículo 18, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Depois diz aqui no versículo 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem a sua filha, e pela sua justiça vai apenas a sua vida. Então observa que ele fala no versículo 14, 16, 18 e 20, 4 vezes. Para pensar um pouco. Noé foi o homem que perseverou na pregação. Foi o primeiro pregador da parte de Deus, chamado para que as pessoas se salvassem, para que entrasse na arca e fosse salvo. Noé, o apregoeiro da justiça, diz a palavra que ele, pela sua vida, pela sua justiça, salvaria a sua própria vida, se estivesse lá com eles, no meio do povo de Israel, naqueles dias que o povo seria levado para o cativeiro. Daniel vivia junto com Ezequiel. Daniel, ele estava lá no palácio. Ezequiel conhecia Daniel, e Deus testemunhou, deu bom testemunho de Daniel. Daniel que perseverou na oração. Daniel perseverou na oração, foi um homem, um rapaz de oração. Então ele, pela sua justiça, ali também salvaria apenas a sua própria alma, a sua própria vida. E agora aqui, falando de Jó, que Jó salvaria pela sua justiça apenas a sua alma, fala que Jó foi um homem que perseverou na provação. Então nós temos aqui Noé, aquele que perseverou na pregação, Daniel, que perseverou na oração, e Jó, que perseverou na provação. Estes 3 homens, diz o Senhor, salvariam pela sua justiça apenas as suas próprias vidas, no meio daquela geração, daquele povo que estava indo para o cativeiro. O versículo 28, ele fala bem claro aqui, que Deus ofereceu uma nova chance para eles, uma nova oportunidade. Quando o homem se arrepende, ele alcança misericórdia, pois o seu tempo não será contado para a morte, mas para a vida eterna. Deus salva cada homem individualmente. Se o Senhor Jesus Cristo não transformar o coração, não haverá salvação. Aí as pessoas às vezes não entendem. Então, o que é a conversão? A conversão é abandonar o pecado, é criar no coração um novo propósito de vida. É isso que serve a conversão. Deus quer que nós tenhamos mais dele na nossa vida. Mais de Deus na vida significa mais vida com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde com você esses textos, esses versículos, que você realmente entenda esta realidade, esta frase que eu estou aqui deixando para você. Mais de Deus na vida significa mais vida com Deus. Amém? Que
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua paz determinada por Deus aconteça todos os dias, com muita frequência na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Fica na paz, até a próxima. Paz, amém.